Paz seja com todos. Que o Espírito Santo possa transformar nossos corações e nossas mentes, iluminar nossa mente para que possamos compreender a mensagem que vamos ouvir. Vou fazer aqui a continuação do outro estudo. É um estudo parecido com o outro. Então, que nós possamos compreender, que nós possamos entender essas mensagens. No novo nascimento, que é o batismo, o coração é posto em harmonia com Deus. Ao colocar-se em harmonia com sua lei, quando esta poderosa transformação se afetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação de fé e amor. Então a graça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4. Então, quando nós conhecemos o que é pecado, que nós se batiza, então veja a mudança que tem na vida do pecador quando ele se batiza, que passa a entender o pecado, que passa a obedecer. E aqui nos diz a Bíblia, em Romanos 8,4, que a pessoa passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Ele agora é guiado pelo Espírito Santo. Ele agora faz o que é a vontade de Deus. Você vê aqui que de nós mesmos, nada podemos fazer, diz a Bíblia. Então é preciso que o Espírito Santo nos guie, para que nós possamos obedecer a Deus. Então, o que eu entendi nisso tudo aqui é as condições que é o ser humano. As condições que ele é. Então não podemos confiar em nós mesmos, porque nada podemos fazer a respeito da salvação. O que podemos fazer é só aceitar. Mas esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo. E a linguagem da alma será: ó quanto amo tua lei, é a minha meditação todos os dias. Salmo 119, 97. Então antes ele era inimigo da lei. Quando o Espírito Santo guia ele agora repara como ele fala diferente. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Então ele agora passa a amar a lei de Deus, ele agora passa a meditar na lei de Deus. Então veja a diferença quando o Espírito Santo trabalha com a pessoa. A mudança, a transformação que é no pecador. A lei do Senhor é perfeita. É perfeita, refrigera a alma. Salmo 19, 7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção da pureza e santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não tem verdadeira convenção do pecado. Não sente necessidade de arrependimento, não vendo sua condição perdida como transgressor da lei de Deus. Não se compenetra da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança da salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou reforma da vida. São assim abundantes as convenções superficiais. Une-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo.
Então, vamos ter cuidado com conhecimento superficial. Conhecimento superficial. Nós precisamos compreender a Bíblia. Nós precisamos ter um conhecimento guiado pelo Espírito Santo. Vamos ter cuidado. Como é que está sendo o nosso conhecimento? 2 Coríntios 6,17. Por isso retirai-vos dela. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toquei coisas impuras, e eu vos receberei serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Aqui Deus está pedindo para se retirar de um certo avivamento. Isto é, nós precisamos saber e entender o que devemos fazer para nos salvar. Mas se nós não estamos aprendendo isso, então é melhor se retirar. Outro sim, teoria errônea sobre a santificação, procedente da negligência ou rejeição da lei divina. Ocupa lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que diz a respeito à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. O fato de que esteja tão geralmente alcançando a aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Ó, você vê aqui que tem muitas teorias por aí, né? Falsa, perigosa. Então nós precisamos ter uma compreensão nas Escrituras, para que nós não sejamos enganados. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a santificação é doutrina bíblica. É pela doutrina que você fica separado do pecado. É pela doutrina que você discerne o certo do errado. É pela doutrina que você discerne o bem e o mal. Se você não tem doutrina, você não tem condições de separar o certo do errado. Você não consegue distinguir. Por quê? O Espírito Santo trabalha através da doutrina. Você precisa ter conhecimento para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Aí, se você não tem esse conhecimento, o Espírito Santo não tem condições de trabalhar. Então, é pela doutrina que nós conhecemos. A doutrina de que pertence a Deus. E a falsa doutrina. Muitos costumam ler a Bíblia lendo pedaços assim, separados da doutrina. Só que precisamos ler, entender a doutrina. O que quer dizer doutrina? Se você lê um assunto sobre a volta de Cristo, vamos botar assim, sobre a volta de Cristo. Então você vai ter que ler todos os versículos que falam daquele assunto, para você poder aplicar. Se você lê o assunto dos mandamentos, você repara aqui como é que eu leio. Eu falo o assunto dos mandamentos, mas eu falo só aquele assunto, para poder você entender toda a história, entender a doutrina. Você não pode ficar misturando uma coisa com a outra. Explica um pedaço aqui, daqui a pouco vem com outra coisa, aí você nunca vai entender a Bíblia. Então você tem que ensinar a doutrina, isto é, se a Bíblia fala dos mandamentos, você tem que falar só dos mandamentos. E mostrar todos os versículos, para que você entenda. Não pode estar confundindo com assunto, com outro assunto. É a maneira errônea de ler a Bíblia, que o povo não entende a verdade. Aqui.
E rogo o mesmo Deus de paz, e vós em tudo, Deus de paz, vós em tudo, e rogo o mesmo Deus de paz, que santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 4, 9, 5, 23. A Bíblia ensina claramente o que é santificação e como deve ser alcançado. Então, quando você é santificado na doutrina, você compreende tudo, discerne tudo, do certo e do errado. O Salvador orou pelo discípulo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. E Paulo diz que os cristãos devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, verso 16. Então temos que conhecer a doutrina e ser santificado pelo Espírito Santo. Isto é, através do seu conhecimento, o Espírito Santo vai lhe guiar em toda a verdade. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus: quando ele vier, ele guia em toda a verdade. João 11, 13. E o salmista declara: tua lei é a verdade. Pela palavra, o Espírito de Deus se revela aos homens os grandes preceitos, os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. Desde que a lei é santa, justa e boa, o transunto de perfeição divina segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é o exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. João 15, verso 10, 8, 20. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhante a Ele, pela graça de Deus. Deve formar caráter em harmonia com os princípios de sua lei. Isto é santificação bíblica. Então aqui vocês viram aqui que os benefícios da lei. Foram muitos benefícios aqui, não foi isso? Então nós não podemos ler a Bíblia sem a lei. Ou melhor, ter doutrina sem a lei. A doutrina é o ponto principal para entender toda a verdade. E que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos compreender. Veja que Jesus aqui veio guardar os mandamentos para nos dar o exemplo. Mas tem pessoas por aí que pegam que Jesus veio abolir. Repara a diferença da verdade e da mentira. Se você entender a doutrina, você vai perceber que isso é mentira. Então você precisa compreender toda a doutrina para saber o que é verdade. Então Jesus deu o exemplo, guardou os mandamentos para nos dar o exemplo para que nós também possamos guardar. E que Deus nos ajude, nos abençoe e até mais.